Vamos começar com uma ideia que provoca a gente a pensar. E se todo aquele conhecimento que a gente acumula, sabe? E se ele pudesse ser a chave para gerar um impacto de verdade? Algo real e tangível no mundo. Nesta análise, a gente vai desvendar uma estrutura para transformar o que se sabe em valor concreto. Vamos lá. Então vamos direto ao ponto com a pergunta central da nossa fonte. Pensa bem, de que adianta ter todo o conhecimento do mundo se ele fica ali, guardado, sem uso? É uma pergunta bem forte, né? Porque a verdade é que conhecimento parado não gera valor nenhum. Hoje em dia, em mercados super competitivos, só ter talento não garante mais a vitória. A fonte nos mostra que o que realmente faz a diferença é uma trinca poderosa: execução impecável, clareza de propósito e uma convicção, assim, inabalável. É essa combinação que muda o jogo. Para entender esse processo, a gente vai seguir um roteiro de 4 etapas. Vamos começar pela base de tudo, o propósito. Depois, a gente vai ver como destilar a mensagem principal. Aí, vamos entender como a convicção ajuda a superar qualquer resistência. E, por fim, como pegar tudo isso e criar um impacto de verdade. A primeira parte é absolutamente fundamental, ter um propósito claro desde o início. Porque, como diz o texto, esperanças vagas, soltas no ar, elas simplesmente não servem como estratégia. E aqui está uma diferença crucial. Falar, eu quero ajudar pessoas é nobre, claro, mas não é um propósito, é uma esperança. O que falta aí é a especificidade que transforma uma boa intenção em ação de verdade. Então, como é que se chega num propósito real? A fonte sugere responder a 3 perguntas que mudam tudo. Primeiro, quem exatamente se quer transformar? Segundo, qual problema específico vai ser resolvido? E terceiro, qual vai ser a mudança concreta, mensurável na vida dessas pessoas? Esse slide aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. A clareza transforma uma aspiração vaga numa promessa poderosa. É a diferença entre só dizer que ajuda e mostrar exatamente como. Isso não só gera muito mais confiança, como também estabelece autoridade na hora. Ok, com um propósito claro servindo como bússola, chegou a hora de encontrar o coração da nossa mensagem. E aqui, a regra de ouro não é sobre a quantidade de informação, mas sim sobre a potência que ela tem. A fonte nos dá uma metáfora brilhante: o princípio ativo. É como se a sua mensagem fosse um remédio, sabe? O princípio ativo é aquele ingrediente concentrado que de fato cura. É a essência pura da sua ideia, sem tudo aquilo que não é essencial. Mas aí vem uma virada interessante. Mesmo o princípio ativo mais potente não é suficiente sozinho. Informação pura por si só raramente leva à ação. É preciso um catalisador, uma coisa que a fonte chama de alma. Mas afinal, o que é essa tal de alma? Bem, é a força vital da sua mensagem. É a paixão que a gente sente na voz, a emoção que se conecta com o público, a coragem de ser vulnerável e, claro, a habilidade de contar uma história que prende e conecta de verdade. Quando a gente coloca a alma numa mensagem, uma coisa poderosa acontece. Ela vira um imã. Só que essa força toda também atrai um desafio que é inevitável: a resistência. E o jeito que se lida com ela pode ser o que separa o sucesso do fracasso. Quando se tem uma ideia com alma e propósito, pode se preparar para ouvir coisas do tipo: nossa, isso é arriscado demais. Ou isso não tem como funcionar. Ou até, na lata, você vai falhar. Faz parte do processo de testar uma grande ideia. E aqui está o ponto-chave que a fonte nos traz. Essa resistência não é um sinal para parar. Na verdade, é justamente o contrário. Se ninguém resiste, se ninguém duvida, talvez a ideia não seja ambiciosa o suficiente. A resistência é um sinal de que algo importante está em jogo. É nesse momento que a convicção total se torna o grande diferencial. Acreditar na ideia, mesmo quando todo mundo diz que está errado, e assumir 100% da responsabilidade pelo resultado. É isso que transforma um projeto bom em um projeto lendário. Com o propósito como guia, uma mensagem com alma como a nossa voz e uma convicção inabalável como escudo, a gente está pronto para o passo final: transformar toda essa energia em ação e criar um impacto real no mundo. A fonte nos dá um plano de ação bem prático, com 5 passos, para tirar a visão do papel. Primeiro, organizar o conteúdo. Segundo, criar uma metodologia própria. Terceiro, validar tudo em pequena escala. Quarto, escalar com consistência. E, o mais crucial de todos, construir um movimento, uma comunidade, e não só um produto. Agora, chegando ao final, a fonte nos desafia com algumas perguntas para a gente refletir. A primeira é um convite para ser bem honesto. Qual grande ideia está aí guardada na gaveta por puro medo?
A segunda pergunta vai ainda mais fundo. Qual é o verdadeiro limite pessoal de cada um? E mais importante, existe a disposição para quebrar esse limite para realizar essa visão? E para fechar, uma verdade que resume tudo que a gente conversou aqui. O mundo não recompensa pelo que se sabe, mas sim pelo que se faz com esse saber. O valor de verdade não está no conhecimento guardado, mas no impacto que ele cria.